Olá, boa noite. Tem alguém por aqui? Vamos chegando, vamos conversar um pouco. Vamos. É... Herbert já está por aqui. Então, Herbert, mande aí o convite, né? Que é pra gente vai conversar um pouquinho. Vamos chamar a galera. A gente vai falar sobre ansiedade. Deixa eu não tô conseguindo mandar o convite para você ver se você consegue entrar aí. Não estou vendo aqui a opção como mandar. Veja aí se você consegue me mandar. Gente, eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês. Oi, seu Renato, pronto, participar. O Herbert, nós vamos conversar, eu e o Herbert. Pronto, Herbert. A gente vai falar sobre ansiedade, como as pessoas estão vivendo. Opa, o Herbert entrou. Cadê seu rosto? Deixa eu só virar aqui a câmera. É, tô vendo, acho que é uma cerâmica. Oi, É minha Angélica. agenda. Vira aí, Herbert. Opa, apareceu. Quanto tempo, né? Quanto tempo? Olha, que bom te Ela. ver, menino. Muito bom te ver também, Martinho. Um prazer estar E aqui aí, conversando com você. como é que você está? Tudo bem, né? Na medida do possível, com essa situação que a gente está vivendo e quem Certo. trabalha na saúde, como eu, mais ainda uma tensão diária, né? Mas a gente está firme, seguindo sempre firme. Olha aí, Herbert, ó, o Renato Pessoa, ele é de Ubajara. Ele diz que essa semana vai pedir para a gente fazer um tema como vencer o medo. Pronto, seu Renato, estou à disposição, certo? A gente fazer no Face, eu aqui, né, Herbert? Isso é muito interessante isso, a gente está trabalhando a mentalidade das pessoas. Herbert, você está me vendo normal, não está cortando meu rosto, está Ótimo, perfeito? estou vendo perfeitamente. Hoje eu mudei de cenário, né? Porque eu tô no meu quarto e ali na cozinha, eu até vou explicar antes da gente iniciar, Herbert, que outro dia, semana atrasada, seu Renato, eu recebi uma crítica de uma pessoa porque eu fiz uma live e a live ficou estendida muito ao meu telhado, né? Então a pessoa Sim, criticou o meu cenário, mas mas agora está perfeito. Está perfeito. É, mas assim, eu estou aqui na cozinha hoje, não é nem ou aqui no meu quarto hoje, não é nem por esse motivo, é porque a claridade da lâmpada fica melhor no celular e a posição fica melhor. Então, assim, as pessoas às vezes não entendem a minha posição. É como eu não sento, muita gente já me conhece, sabe que eu não sento, aí eu estou precisando procurar uma forma, como agora eu procurei uma forma de procurar melhorar a minha posição. Então, justamente por eu ser alta e eu não ter um lugar adequado para colocar o celular, aparece muito a parte do telhado, né? Mas hoje está perfeito, dá para ver você perfeitamente. Pois é. Mas deixa isso para lá. Vamos fazer o que importa. E, e o seu Renato, a gente vai marcar, viu, seu Renato? Depois eu vou lhe chamar no WhatsApp. Seu Renato é um dos maiores, dos grandes e maiores empresários ali da cidade de Ubajara, um servo de Deus, está sempre também fazendo a mesma coisa que eu faço, levando, né, a mensagem para as pessoas que nós precisamos uns dos outros e nós estamos aqui para servir uns aos outros. Então, eu fiz o convite para o Herbert. O Herbert, se apresente, diga quem você está aqui já visto de 12 pessoas que estão vendo a gente. Não costumo muito usar o Instagram, né? Mas Sim. assim, vamos fazer esse movimento aqui também no Instagram.
Então, se apresente de onde você é. Ele é um grande psicólogo, na qual eu tive a honra de conhecer pessoalmente. E vamos lá. Boa noite a todos. Eu me chamo Herbert César, né? Tenho o prazer de ter a amizade da Martinha e já ter trabalhado, né, com ela, né, que a gente desenvolveu um trabalho juntos, né? Eu sou psicólogo de formação, né, e trabalhei em Viçosa do Ceará, onde a Martinha mora, né, na Passagem da Onça. Tive a honra de trabalhar nesse lugar, né, de pessoas tão maravilhosas como a Martinha, de quem eu tenho muita saudade. Eu vou aproveitar até para falar isso, né, para, se você me permite, Martim, mandar um abraço enorme para as pessoas da Passagem da Onça, né, as Sim, pessoas de Viçosa, especialmente da Passagem da Onça, de quem eu tenho um carinho enorme e onde eu aprendi muita coisa, e uma dessas pessoas foi a Martinha, né, com quem eu trabalhei, né, ia como profissional e aprendia mais com ela do que o que eu podia levar de aprendizado, né? E eu aí a lembro. gente Eu lembro, fez esse Everton, que trabalho você junto. falou, sabe? Eu ainda lembro, lá na sala, né? hoje eu moro em outra casa, sabe, Everton? Eu não moro mais Sim, naquela casa. E eu lembro que sim, você disse que realmente eu não precisava de acompanhamento psicológico, né? sim, Eu ainda exatamente. continuo com a mesma mentalidade. Todo dia é uma guerra, todo dia é um desafio, mas eu ainda continuo da mesma forma. Firme e forte. Então, continuando, hoje eu moro em Teresina, né, e trabalho em Monsenhor Gil, que é uma cidade aqui próxima. Hoje eu estou como secretário de saúde de lá, mas não deixo o amor pela psicologia, e sempre que possível, né, estou atuando, estou fazendo alguma coisa na área da psicologia, e para mim foi uma honra muito grande quando a Martinha lembrou do meu nome para participar hoje aqui da live, desse bate-papo com ela, para a gente aprender um pouco, né, e poder contribuir de alguma forma. É, sim, eu tenho trabalhado muito a mentalidade das pessoas, porque diante dessa situação que a gente está vivendo, dessa pandemia, dos medos, né, dos receios, das perguntas que ficam no ar, quando vai terminar, quando é que vai ser o fim, o que é que vai acontecer. Fica muitas perguntas que você não consegue dar resposta para ninguém, né? E aí, assim, agora à tarde mesmo, já ao anoitecer, mais de 6 horas, eu fiz duas lives no meu Face, brincando com o povo gosta de ver eu na cozinha, aí eu faço as lives, bolo, rosca, essas coisas, sabe? Eu faço aquele movimento para mim passar o tempo e para as pessoas também passar o tempo. E o nosso objetivo é levar uma explicação, mesmo às vezes nem tendo, mas a gente, de qualquer forma, a gente consegue conciliar, né? Levar uma palavra de força, de fortaleza, de ânimo, de encorajamento e explicar algo para alguém. Com certeza fica uma sementinha ali na mente de alguém. Exatamente, Martinha. Eu sempre acompanho, geralmente eu não acompanho as lives, eu acompanho os vídeos seu que você coloca, né? Sempre na rotina, cuidando das plantas, fazendo um bolo, cortando um frango, né? Sim, E eu já percebo nisso, né? Nesses vídeos que eu acompanho o seu, uma grande movimentação, né? Enquanto muita gente está reclamando que não tem o que fazer, você pois nos mostra todo dia que tem o que fazer, mesmo estando em casa, né? é, Isso você nos mostra, você não fala, você mostra como é que a gente pode superar, né, com essa pandemia, certeza. esse momento. Hoje eu até na minha live, eu citei assim que eu sempre estou mostrando o meu dia a dia, dividindo o meu dia a dia com as pessoas, porque você sabe que o deficiente físico, muitas vezes, ele é olhado com indiferença. Às vezes as pessoas acham, as não, algumas, né? Algumas pessoas acham que a gente não tem capacidade, que por ser deficiente não pode estar movimentando a vida, e nós sabemos que a vida é feita de movimentos, né? Então, eu não paro, eu procuro sempre mostrar, estou sempre ativa, porque às vezes as pessoas nem acreditam, mas você fazendo ao vivo, vendo ali, todo mundo está acreditando. Ó, essa semana eu tive uma revolução muito grande no Instagram. Aliás, no meu Face, né? Nos Hum. vídeos que eu fiz. E algumas pessoas acho que ficaram curiosas, perguntando se eu morava sozinha, se eu não tinha família, se, por que que eu estava fazendo as coisas, entendeu?
Então, assim, dá a entender que às vezes alguém acha que o deficiente ele não tem capacidade, ou não sei, eu não entendo, sabe? A forma que às vezes as pessoas se expressam, às vezes é por curiosidade mesmo, né? Pensam às vezes que é uma pessoa improdutiva, né? E você nos mostra todos os dias que o deficiente físico pode ser uma pessoa muito produtiva. Com certeza. Eu estou sempre na ativa. A minha vida é ativa, é ativada, graças a Deus. Eu tenho entrado na guerra. É um grande desafio cada dia. Além de desafiar uma deficiência, agora é desafiando uma pandemia, né? Porque a gente está parado dentro de casa. Sim. E isso é cuidado com a saúde mental, Com né? certeza, A forma como você está produzindo, né? Não é só a comida que você está fazendo, a planta que você está cuidando, não é só algo físico. É algo que está te dando prazer, né? com E se está te dando certeza. prazer, é algo que você está fazendo para a sua saúde mental, né? Isso, Então, é uma dica já, né? Dentro do tema da nossa live, de como cuidar da nossa saúde mental, né? Nesse momento de pandemia, né? Que é é, uma coisa que você, por ter algumas restrições físicas, fica sempre um pouco mais em casa. E você sempre ficando em casa, tá naquela sua rotina, cuidando da sua saúde mental. Então, a gente, vendo o que você faz, a gente pode aprender, já que agora nós também estamos com limitação de mobilidade, no sentido de não poder estar saindo de casa, né? E uhum, podemos aprender com você o que é que a gente pode fazer para estar cuidando da nossa saúde mental, né? Tendo um dia produtivo, mesmo estando em casa. com certeza. Aí vamos lá, né? Aqui eu tenho umas perguntas para você. A primeira pergunta é: o que é ansiedade? Ansiedade, né? Quando a gente fala de ansiedade, né? A gente pensa logo em uma doença, né? E a Uhum, gente precisa falar que a ansiedade é algo que praticamente todos nós temos no nosso dia a dia, né? A ansiedade não quer só dizer que é algo ruim, né? Às vezes, um exemplo, você vai ter uma viagem, né? Uma viagem marcada para o dia seguinte de manhã. Você passa a noite e não dorme bem, naquela uhum, ansiedade pela viagem. Isso não quer dizer que seja uma coisa ruim, né? Você fez sua viagem, pronto, acabou aquele momento de ansiedade. Existe ansiedade crônica, né? Como o distúrbio de ansiedade, transtorno de ansiedade, que são coisas mais complexas, que precisam de um tratamento. Isso é diferente, né, desse momento de ansiedade que a gente tem diariamente, às vezes, todos os dias praticamente, até para cuidar da nossa saúde. Às vezes a gente vai, né, tem esse momento de alerta, vai atravessar uma rua, né, tem que estar naquela alerta, isso é uma ansiedade, né, tá naquela alerta para poder ver se está vindo carro, se está vindo alguma coisa, né, não quer dizer que seja sempre uma coisa ruim. A ansiedade ela é ruim quando ela começa a interferir no seu dia a dia, quando é, você passa a não conseguir dormir, né? Porque todos os dias você tem pensando o que é que vai ser feito no outro dia, pensando o que vai ser feito daqui a um ano, né? Quando você deixa de viver o presente e passa a viver o futuro, que sim. você não consegue, inclusive, viver o futuro, né? O futuro é uma coisa que você pode planejar, e isso também não é ruim, desde que você planeje sabendo que está vivendo o presente e que aquilo pode acontecer ou não. Não quando você planeja tudo, é como se você pudesse controlar o futuro, e você não pode controlar o futuro, eu não posso controlar o futuro. Então, quando a gente faz planejamento, o planejamento é algo bom, mas quando a gente se apega demais àquele planejamento, né, e fica frustrado sempre que não consegue ter feito o planejamento como a gente queria, isso é que é ruim, isso é que atrapalha a gente. É verdade. Às vezes, a gente se preocupa tanto, né, com o amanhã, Herbert, e a gente Sim. acaba esquecendo de viver o hoje, viver o agora, né? E Acontece isso isso. é uma das coisas que mais gera frustração na gente, né? E isso traz mais ansiedade, né? Mais tristeza, porque você planeja, quer controlar, né? Acha que vai conseguir controlar e não consegue, né? Né? Você tem pessoas que planejam, né? O próximo ano vai ser dessa e dessa forma, e quando chega no próximo ano, às vezes pode ser até melhor do que o que você planejou, mas você queria tão quadradinho daquele jeito que fica frustrado de não conseguir. Uhum. Aí, assim, tem mais uma outra pergunta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode escrever aqui que eu vou ler, né?
A outra pergunta, e a ansiedade, ela tem cura? O transtorno, precisamos novamente diferenciar. Esse transtorno de ansiedade, né, que muitas vezes é uma questão biológica, inclusive, como tem alguns transtornos de ansiedade, né, nem sempre eles têm cura. Precisa ser tratado com medicação, acompanhamento com o psiquiatra, acompanhamento com o psicólogo, mas o paciente pode viver bem, né, quando faz o tratamento. Agora, esse estado de ansiedade, né, como que a gente está vivendo hoje, em que a gente está ansioso, né, por causa da pandemia, de quando vai acabar a pandemia, de quando a gente vai sair da quarentena, isso tem cura sim, né? A pessoa precisa estar elaborando estratégias para sair desse momento, né? Para estratégias como você elabora, por exemplo, né? Você poderia estar ansiosa e quando você estabelece aquela rotina, mesmo você estando em casa, você já está elaborando estratégias de superar essa ansiedade e esse estado de ansiedade ele tem cura sim. Você precisa elaborar algumas estratégias para isso. E a cura depende de você, né? Ou Ciari está falando aqui, quando a preocupação gera sofrimento, é algo que precisa ser revisto. É verdade. Exatamente. Foi o que a gente falou agora há pouco, de uma coisa é você se preocupar e planejar o seu futuro. Isso é bom. Outra coisa é quando gera um sofrimento, né? Toda doença psicológica, quando gera ela é um sofrimento. Uhum. Então, assim, muitas coisas da nossa rotina são preocupações normais, medos normais, né? Você no início falou sobre o medo. Nós temos medo de cobra. Por que que nós temos medo de cobra? Porque é um bicho, né, que pode nos atacar e nos ferir, nos matar. Então, é importante que a gente tenha medo, Isso. né? É importante que você Mas tenha assim, medo. Agora, não se pode é ter um medo de cobra estando aqui como eu estou no meu quarto, né? Que eu sei que não vai ter uma cobra aqui. Então, isso. isso é que começa a gerar sofrimento psíquico. Então, com a ansiedade é a mesma coisa, né? Você planejar, se preocupar com o futuro, planejar, se organizar é uma coisa. Outra coisa é quando você deixa de viver o presente, o agora, pensando só no futuro, planejando o Isso. futuro que você não tem controle. O futuro é o amanhã. O amanhã a gente nem sabe se ele vai existir, se ele vai estar, né? Ó, o Auri, né? É o Auricélio. De hoje, eu também vou fazer uma live com ele. Ele é um professor de Tapajé, né? Ele diz que o medo é uma defesa natural. Tudo depende do equilíbrio. É verdade. E Exatamente. assim, e quem tem que equilibrar isso é a gente, porque se nós não mantermos o nosso equilíbrio, a gente não consegue. Por exemplo, eu uso um salto de 13 centímetros, mas eu me equilibro em cima dele. Eu preciso andar, né, com cautela, com cuidado, para mim não cair de cima do salto. Então, assim, isso se chama equilíbrio. Da mesma forma é a nossa mente. Nós temos que manter o equilíbrio emocional da nossa mente, é, do nosso corpo, porque, assim, às vezes as pessoas trabalham tanto a beleza, o físico, e Sim. acaba esquecendo a mental, que a mental é muito mais importante. Não quer dizer que você não tem que cuidar do seu corpo, que você tem que se zelar, que você tem que se arrumar, né? Mas assim, Sim. o nosso corpo, ele é a nossa casa. Então, assim, o que que adianta você ter um corpo bonito, perfeito, e a sua mente, como é que você vai viver, né? Que é algo mais interno, algo seu. Você tem um corpo bonito que mostra para as outras pessoas e por dentro, como se diz, você está destruído. Então, a Pois é, saúde mental é muito importante ser cuidado da saúde mental, né? E nem sempre as pessoas conseguem sozinhas. A gente também não pode dizer que é só a pessoa sozinha que vai conseguir, né? Às vezes elas precisam de ajuda, né? E várias formas de ajuda que a gente ao longo da live vai citar, né? Mas uma das principais é a própria terapia, né? A psicoterapia com psicólogo, né? Que geralmente em todos os municípios hoje no Brasil você consegue ter algum acesso, né? A um psicólogo e agora, na pandemia, muitos psicólogos estão oferecendo serviços online, por Instagram, né, no próprio Facebook. Então, fazendo uma pesquisa, você consegue encontrar alguém que lhe ajude, que lhe dê um apoio, que nem sempre você consegue superar sozinho. Né? Às vezes você precisa de uma ajuda e aí a gente tem que estar aberto para isso,
para pedir E essa ajuda. existe outra coisa muito importante, é quando você procura ajuda, mas você também tem que se ajudar, porque às vezes as pessoas, por exemplo, muitas pessoas me procuram para conversar, sabe? Aí assim, ó, vamos só citar um exemplo. Às vezes eu estou precisando desabafar, eu estou precisando de uma palavra, de ouvir algo de alguém, aí eu chego para você, falo, aí você, né, Cíntia? A Cíntia está dizendo que concorda com o que a gente falou em Sim. relação a isso. Então, assim, Herbert, o que que acontece? Hoje eu não estou bem, aí eu chego para você, conto o que eu estou sentindo, você me mostra a forma de como eu devo agir. Mas aí, quando é amanhã, eu volto para você. Aí eu lhe digo, aí eu fico pensando naquilo. Mas amanhã eu volto para falar para você a mesma coisa. Então, isso fica difícil, né? Muitas vezes da pessoa se ajudar. Porque, assim, quando você precisa de ajuda, que alguém lhe aconselha e você passa para refletir que realmente você tem que agir de outra forma, senão você não muda. Sim, Então, assim, se você quer exatamente. mudar, você tem que mudar a forma de pensar. Exatamente. E a gente na psicologia sempre fala, psicólogo, ele não dá conselho, porque o conselho é algo que está vindo do psicólogo, não é algo que está vindo do paciente. Né? O psicólogo, ele ajuda o paciente a perceber o que é melhor. Que aí o Isso, paciente que percebe, né? Eu posso te dizer várias coisas que você tem que fazer. Se não fizer sentido para você, não vai adiantar que amanhã você já vai ter esquecido tudo. Né? Agora, quando eu lhe ajudo a você perceber o que é bom para você, isso tem uma diferença, porque é algo que partiu de você. Eu só lhe ajudei, mas é algo que partiu de você. Então, essa é uma dos grandes coisas da terapia, da psicologia, que eu acredito muito, né? É nesse potencial que o paciente tem, né, de perceber. E nós, psicólogos, estamos lá para ajudar ele a descobrir o melhor caminho para ele. Mas é o paciente que descobre esse caminho, a gente só ajuda. A gente não pode mostrar o caminho, porque o caminho que é bom para mim pode não ser para o paciente. é verdade. Aí, assim, existe até uma frasezinha que fala assim: eu posso estar lhe mostrando o caminho, mas a direção só você que pode direcionar, né? Deixa eu ver, aqui tem uma mensagem aqui, ó. Ah, é da Jaque. Ela disse que levou um acidente, já vai fazer 6 anos, agora em junho. Após esse acidente, não quero viajar para lugar nenhum. Fiquei com trauma no acidente. Não era eu que dirigia. Entendeu? Isso, entendi. Né? É muito importante ela procurar uma ajuda profissional, né, de um psicólogo, exatamente para falar sobre isso. Né? Se ela não está conseguindo, eu não sei quais as limitações que ela está enfrentando, né? Se é não conseguir andar de carro, se não é conseguir dirigir, né? Mas de alguma forma, esse acidente gerou uma ansiedade nela, né? Gerou, quem sabe, até um transtorno pós-traumático, e aí ela precisa conversar sobre isso, falar com um psicólogo, com um profissional, para que ela possa superar, né, essa dificuldade que ela está tendo. E a gente estava falando anteriormente sobre a fala, né? Falar é terapêutico. Às vezes não precisa nem o outro dizer algo, né? Não precisa nem o psicólogo dizer algo, só em ele lhe ouvir, né? Que hoje a gente tem tanta dificuldade de ouvir o outro, todo mundo É está verdade. querendo se expressar, todo mundo está querendo dizer o que sente, o que pensa, o que acha, né? E às vezes faltam pessoas para ouvir, né? E dos grandes papéis do psicólogo é ouvir, né? E Porque às a fala vezes, do paciente é melhor ouvir do que falar, né? E a melhor coisa que você pode oferecer para alguém é um minutinho do seu tempo. E às vezes as pessoas nem têm tempo para isso, né? é por isso que nós temos dois ouvidos e uma boca só. Para ouvir É mais e legal, falar hein? menos. Pois não é? Para ouvir, Olha, a mais e falar menos. Selene Dáguia, ela botou assim: boa noite, Machinha. Eu sou mãe de uma criança especial e realmente o equilíbrio mental é o principal do nosso dia a dia. Exatamente. E ela também deve ser uma fortaleza, uma guerreira, por estar cuidando de uma criança especial, né? Quero até Precisa pedir muitas para a vezes. Selene, para depois ela falar comigo no privado. Pronto. Né? Uhum. Mas ela também, né? Por mais que ela
tem esse equilíbrio, se em algum momento ela precisar de ajuda, é importante pedir essa ajuda, né? Muitas vezes as pessoas têm vergonha de pedir ajuda, É né? verdade. Mas todos nós precisamos pedir ajuda. Eu já precisei de ajuda de psicólogo, né? Outras pessoas que têm aparentemente uma estabilidade já precisaram, e a gente não tem que ter vergonha de pedir ajuda. Assim, já ela botou assim, a mudança só depende da sua disposição e força de vontade, querer mudar, só você pode. É realmente, é a mudança, né? Só a gente que pode fazer a Sim. diferença. É como eu já citei, eu posso lhe dar, lhe mostrar assim, esse é o caminho, mas aí a direção, quem vai fazer a forma Quem de caminha é mudar, você. né? A gente não pode ficar olhando pelo retrovisor da vida. Então, vamos supor um exemplo: o retrovisor da vida é o passado, é os medos, é a decepção, é as frustrações, né? Se a gente ficar olhando pelo retrovisor da vida, a gente não consegue se posicionar. A Jaque está dizendo que precisa ir ao psicólogo, a Girliane está dando um oi, e a Jaque diz que eu conheço a história dela. Agora, deixa eu ver aqui. Ela diz que A gente pode consegue. depois, Martim, depois Ah, a gente pode, eu posso passar para você alguns Instagrams, alguns telefones de pessoas que estão atendendo online, estão atendendo por videoconferência, né? uhum. Até alguns serviços gratuitos também, porque as pessoas possam estar procurando nesse momento que não tem como sair de casa. A Jaque diz que ela consegue dirigir para todo lado, mas não quero sair é da minha cidade. Entendeu? Eu não estou conseguindo ver as perguntas. Ah, mas eu acho que não sei por quê. Mas aqui, ó, o Auricélio, ele tá assim, que live fundamental. Parabéns, Martinha. Parabéns, Hermes. Obrigado. É, ó, a Jaque, que é da loja Uzi Biapaba, ela que está aí no Instagram da loja, ela botou assim: não procurei psicólogo ainda, pois quando digo que vou, meu esposo tem um certo preconceito. Que diz, vai que tu vai, diz, não procurei psicólogo ainda, mas quando digo que vou, meu esposo tem um certo preconceito. Diz, vai que tu é doida mesmo. Convida ele para ir junto, para ele ver que não é só doido que vai para psicólogo. As pessoas têm essa mania, né, Herbert? É por isso que Ó, muitas vezes temos eu aqui digo, mas não, A Juscelia é minha vizinha, Herbert. Você lembra da Juscelia? demais. Ela tá Lembro sim. Ô, aqui, vem dar um Juscelia, jeito. seja bem-vinda, Juscelia. Olha, a Shirliane está perguntando se depois a gente pode falar com ela no privado. Podemos sim, podemos sim. Deixa eu ver aqui. E, Ela... e a gente precisa, Martinha, desmistificar essa história de só quem é doido que vai ao psicólogo. Quem vai ao psicólogo são pessoas que estão precisando de um aconselhamento, pessoas que estão precisando, estão sofrendo por alguma coisa, e quem não sofre nessa vida em algum É, momento, né? E o é verdade. psicólogo está lá para atender, para ajudar, né? Para acompanhar e ajudar de alguma forma as pessoas. Ah, a Jaque, ela respondeu de novo. Mas eu sei que preciso. Vou sim procurar um na minha cidade para eu melhorar esse pânico. A Jaque, ela é de Tianguá. Aí vamos lá, mais uma outra pergunta, né? Ah, deixa eu ver aqui. Tem uma. Eu já disse que quando eu for, ele tem que ir mesmo, pois o meu trauma é quando ele dirige para mim. Quer quer correr e eu entro em pânico. E, pronto. E aí eles podem juntos, né, fazer um trabalho para superar, né, esse pânico dela. Pois é, a Shirley está perguntando se a gente pode falar com ela depois aqui para a gente chamar. Ela tem que chamar, né? Porque os comentários vão subindo e Sim. vai saindo. Aí a gente não sabe, não dá para decorar o nome de todo mundo. Ah, o Luca, tem um Luca. Boa noite, Martinha. Depois que saí da UTI, eu não consigo dormir com a janela toda fechada. Ah, é a Tuca, né? A Tuca É a Tuca, Coração. Tuca Coração. Né? É É. importante também, né, a Tuca que teve na UTI, né, provavelmente passou por uma situação difícil, né, e é importante a ajuda de um profissional nesse momento para que ela supere esse momento de dificuldade que ela passou.
Vamos lá, tem mais umas perguntas aqui, né? Vamos lá. É, tá perguntando como é o meu nome no Instagram. Birico.martinha e do Herbert César, né? Herbert CDM. CDM. Então, CDM. Isso, de César, de Moura. A Selene diz assim, minha história com o Lucas e Abel, meu filho, é uma história bastante apaixonante, pois adotei ele com 3 meses de vida, hoje ele está com 11 anos, de choros e sorrisos. Tem dias difíceis que estou passando agora. Ela diz que vai te seguir, a Jaque diz que vai te seguir, depois vai entrar em contato contigo. Tá bem, tá bem. E a Tuca botou assim, obrigada, doutor. Deus abençoe vocês, Martim. Amém. Mas estamos aqui para isso, né? Nós estamos fazendo o nosso Exatamente. trabalho. Eu sempre gostei de trabalhar a mentalidade das pessoas, porque, assim, eu sei o que é enfrentar uma vida difícil, eu sei que não é fácil, e muitas pessoas não têm uma mentalidade, às vezes se entrega, né? Às vezes por uma crítica. Como eu disse para você, o cara criticou por conta do meu cenário, mas eu estou aqui não por esse motivo dele ter feito a crítica, porque aqui era uma posição melhor e a claridade da lâmpada é melhor, né? E Mas aqui às o vezes. cenário é o que menos importa, né, Martinha? Oi? O cenário é o que menos importa aqui. Isso, foi isso que eu até postei lá, porque eu sempre gosto de compartilhar tudo, né? Então, assim, o doutor Auricélio, eu falei para ele, disse, Martinha, cenário não importa nada, o que você faz, né? Olha, a Noélia Albuquerque está dizendo assim, ô meu amigo, saudade, ótimo profissional. É a Oi, Francinólia. Nora. Então, assim, olha, saudades, minha amiga. Bem-vinda à nossa live. A Giliane diz que está seguindo nós, viu? Ela está seguindo a gente. Vamos lá, pergunta, né? Quais as estratégias que podemos desenvolver para lidar melhor com a ansiedade nesse momento de pandemia? Então, são várias estratégias que a gente pode estar fazendo, né? Esse momento nós estamos praticamente todos vivendo um momento de muita ansiedade, né? Sem saber até quando vai a pandemia, sem saber até quando vai a quarentena. Essa própria apreensão que a gente sente, né, de ter um ente querido ou de ter alguém próximo que possa vir a ter essa doença, até mesmo que nós podemos vir a ter. Então, isso tudo gera uma ansiedade, né? E o fato de estarmos em casa, né? Muitos estão parados, não estão trabalhando, outros não estão indo para a escola, estão em casa também. Então, tudo isso contribui para gerar ansiedade. Então, nós precisamos, dentro do nosso próprio dia, do nosso cotidiano, estabelecer estratégias para diminuir essa ansiedade e ocupar o nosso tempo. Porque ocupando o tempo, você já diminui essa ansiedade, né? Por exemplo, estabelecer uma rotina, né? Como está muito tempo em casa, né? As pessoas não têm mais horário para tomar café, porque não vai ter que sair mesmo para ir trabalhar. Outros não têm horário para almoçar, acorda 2 da tarde. Então não tem uma rotina. Isso dificulta muito. Então você pode começar fazendo uma rotina, né? Um horário para acordar, tomar café, um horário para almoçar, né? Um horário para organizar as coisas do quarto, né? Se você for fazer a comida, né? O horário de fazer a comida, estabelecer essa rotina, se você estiver estudando, né, tem os horários de estudar, horário de entrar na internet, então tudo isso já ajuda a você ter uma vida mais parecida com a que você tinha antes, uma vida mais normal, que essa vida hoje em dia está bem turbulenta, bem diferente do que a gente vivia antes. Como também, né, outras atividades, como exercício físico, né? Muitos não temos como sair para fazer exercício físico fora, mas existem estratégias de fazer exercício físico em casa, né? Algumas atividades que você pode fazer em casa. Então, isso tudo já ajuda a você a estar diminuindo essa ansiedade relacionada à pandemia, né? Outra coisa importante é a questão dos noticiários. É muito importante você, né, assistir um noticiário por dia para ver como está acontecendo a pandemia, os números, mas não é interessante você passar o dia assistindo um noticiário, porque você vai ter a sensação de que só falam naquilo.
né, de que o mundo está, né, passando por uma dificuldade, mas você não tem que estar vivendo aquilo o tempo todo. Né? Tem pessoas que estão o tempo todo na internet pesquisando o que está acontecendo, vendo TV, os telejornais, né, dois, três, quatro telejornal por dia, que falam do número de mortes, do número de infectados. Então, aquilo tudo contribui para gerar essa ansiedade. Então, o noticiário ele é importante, mas é importante que você também dose. É a questão de dosar. Né? Nada demais é bom. Nem assistir notícia demais é bom. É, a Mirlene botou assim, oi, primo. Oi, prima. A A família presente. Pisciari, né? Acho que a Pisciari colocou assim, muito bem colocado. Então, temos mais outra pergunta aqui. Como lidar com o medo diante de contrair o Covid-19 e qual a estratégia para manter a saúde mental caso venha contrair? Oi, Ariane. Ariane, minha amiga psicóloga, participando também da nossa live. Oh, Você que também é um legal! excelente profissional. Né? Os amigos psicólogos também marcando presença, Martinha. Olha que bom, né? Ah, Então, tá. tá aí Certo. mandando Olha, se eu vou fazer um convite aqui para ela, se ela quiser fazer uma live comigo também, isso é bom porque é bom ouvir várias pessoas, né? Se ela com certeza. quiser, se ela Já quiser. tá aí, já deve estar Ai, seguindo você. no caso, o Face dela é psicóloga, Ari. psiquiatra, né? Eu não sabia, agora eu estou Ótimo. sabendo. Nós estávamos falando, né, Martim, da questão das estratégias para superar, né? Outra coisa que está acontecendo muito, que gera muita ansiedade, são as fake news, né? No WhatsApp, principalmente, chega muita mensagem catastrófica, né, É, relatando de coisas muito ruins, né, que estão acontecendo, e às vezes a gente absorve aquela mensagem e não questiona, né? Então, uhum, uma estratégia é sempre se questionar, mas será que isso é verdade? Né? E no Google, né? Coloca no Google, pesquisa para ver se é verdade, porque sempre tem no Google ferramentas, né? Sites que fazem essas pesquisas, né? Ou buscam essas informações em sites oficiais, o site do governo, né? Procura no site da Secretaria de Saúde, né? Para poder você ter informações oficiais, né? Às vezes a gente só absorve aquela informação que chega e não questiona, né? E isso gera muita ansiedade, porque muitas vezes as informações são distorcidas, são falsas, né? Então, você se questionar também melhora nesse sentido da ansiedade em relação à pandemia. isso. É verdade. Olha, eu, por exemplo, eu ainda vejo algum noticiário aqui nas redes sociais, porque eu tenho participo de alguns grupos, né? Aí o pessoal manda, mas eu Sim, vejo que aquilo que não me edifica, eu já corto logo. Então, as pessoas colocam muito realmente o que você está falando, os noticiários na mente. Aí, assim, já ocasiona um pânico, um medo. É justamente o que sim, você falou e o que eu já falei. Ninguém sabe o que pode acontecer, quanto tempo vai durar, o que ainda vai rolar, né? Aí fica aquele questionamento na nossa mente. Mas nós sabemos que tudo está nas mãos de Deus, né? E a gente tem que sim. manter o equilíbrio. É o equilíbrio mesmo, né? Pensar que vai vencer. Se você pensar que vai ser forte, você vai ser forte. Se você pensar que você vai ser fracassado, você vai ser fracassado, né? E a fé também é uma grande estratégia, Martim. Você ter É, fé, né? Você acreditar em alguma coisa, né? Isso ajuda bastante, né? Você, cada um com a sua religião, fazer uma oração, fazer uma reza, né? Se conectar, como a gente diz, com aquilo que você acredita, né? Com a sua fé, né? Isso também fortalece muito nesse momento de pandemia, nesse momento de muitas notícias ruins, né? De muitas coisas negativas. Então, você se conectar com você mesmo, com a sua fé, vai ajudar bastante você, né? É uma estratégia a mais para você superar esse momento, esse estado de ansiedade. Oi, Edna, eu estou bem, querida. Então, assim, eu acredito muito que a fé, ela é.
o alimento, o combustível para a nossa alma, para nos mantermos de pé, para nos mantermos firmes, né? Para continuar acreditando que nós vamos vencer. A fé, sem fé é impossível viver. Eu acredito muito que eu estou viva pela fé. Sim. Você é um exemplo disso, né? Um exemplo de uma mulher que tem muita fé, né? E acredita e consegue, né? Consegue vencer sempre. Pois é. E em relação à ansiedade, eu vejo assim, ó, muita gente, olha, o que está acontecendo? Muita gente, às vezes, está confundindo o vírus com ansiedade, porque os sintomas são quase parecidos, alguns deles são muito bem Uhum. parecidos, né? Ó, fica com falta Exatamente. de ar, né? Fica com ofegante, fica, é, Exatamente. né? Taquicardia também, coração acelerado, né? Muita Aham. gente que trabalha no sistema de saúde, né? Eu tenho essa experiência de ter muitas pessoas procurando, né, o sistema de saúde, dizendo que está com falta de ar, que está com dor, que está ansioso, e chega lá, né? É mais um problema psicológico do que um problema físico, né? E os próprios médicos às vezes constatam isso, né? De que aquele sintoma é mais gerado pela ansiedade, que a ansiedade gera esses sintomas físicos, né? Essa falta de ar, né? É muitas vezes gerado pela ansiedade. Não tem nada a ver com a falta de ar do coronavírus, né? Que é um sintoma, né? Já muitas vezes com outros sintomas, com a febre, com a tosse, né? Que aí é uma questão do coronavírus. Mas tem pessoas que estão procurando o serviço de saúde e quando chega lá o médico detecta que na verdade é uma ansiedade, que é o medo, né? Que está levando a essa situação. Pois é, e Você pode. às vezes, Herbert, vai só com uma ansiedade e acaba saindo com o vírus, né? Porque a aglomeração vai resolver. E olha, essa semana uma colega minha falou comigo, ela disse que está a semana inteira com diarreia, né? Tudo Sim, ocasionado sim. pela ansiedade. Exatamente. A diarreia também, às vezes, acontece, é um sintoma, né? Muitas vezes de ansiedade, né? Até, às vezes, quando você vai, né, a um encontro, né, ou até uma viagem mesmo, que você fica muito ansioso, às vezes dá esse sintoma de diarreia. E aí é importante, né, as pessoas tirarem essas dúvidas também, né? Algumas cidades estão oferecendo o serviço, né, por celular, por telefone, para a pessoa não ter que ir até o hospital, né? E a pessoa relatando isso no celular, o profissional de saúde que estiver do outro lado da linha vai fazer essa triagem para você não ter que sair de casa muitas vezes por uma coisa que não é um sintoma da Covid-19, né? Então, às vezes você consegue um telefone, geralmente as cidades estão disponibilizando um telefone para as pessoas ligarem. Inclusive, Herbert, o pessoal da Secretaria de Saúde daqui, do programa, eu esqueci o nome do programa, que tem o psicólogo, o enfermeiro, o médico, tem O a psicóloga. NASF, Não, é o outro. Eu não estou recordando o nome. É outro programa. o SAD, eu acho, SAD. É o SAD, pronto, o SAD. Teve a psicóloga, né? Aí ela veio, aí eu falei para ela que eu não queria acompanhamento psicológico, né? Que eu não precisava. Ela disse, não, mas a gente quer só fazer uma avaliação com você para ver como é que você está. Eu disse, tudo bem. E aí, assim, eles vieram algumas vezes, depois não vieram mais, aquelas dificuldades de sempre, né? Sim, E sim. aí agora, tá mais ou menos uns 22 dias, ela mandou uma mensagem para mim aqui, querendo saber se eu não estava precisando de acompanhamento psicológico, eles estavam atendendo os pacientes pelo celular. Aí eu disse que não, Pronto, porque realmente eu não estou. E tem tantas outras pessoas precisando, o tempo que ela vai ocupar comigo, ela vai dar para outras pessoas, né? pronto. Então, você mesmo, Martim, pode até ver aí na cidade o telefone, né, que tá tendo da Secretaria de Saúde para disponibilizar até no seu Instagram para as pessoas que precisarem, né? O seu Instagram é uma fonte de muito contato, né? Muitas pessoas acompanham, então é um serviço
né, uma prestação de serviço público que você estará fazendo para ajudar as pessoas. Olha, o doutor Auricelli acabou de entrar, né? Miquéia Souza também entrou agora. E assim, Herbert, ó, existe uma diferença do medo e da ansiedade. Você poderia explicar? Hum. Você já até Né? falou um pouquinho, Você poderia, mas você poderia fazer essa última pergunta que você me fez, que eu não respondi ela, sobre o é, medo e como superar. existe uma diferença do medo e da ansiedade, né? Sim, né? O medo, né? As pessoas, como eu no início estava falando, o medo Uhum, ele é necessário para a gente se proteger, né? O medo só é ruim quando ele é exacerbado. A gente tem medo, né, de um animal peçonhento, a gente tem medo, muitas vezes, né, de um ladrão, por exemplo, e aí isso faz com que a gente feche a porta. Se a gente não fechar a porta, a gente vai estar suscetível a um roubo, a um assalto, a algum tipo de violência que a gente já aprendeu, que nós vivemos numa sociedade hoje que precisa ser feito isso. uhum. Então, se a gente não tivesse medo, a gente não ia se proteger. Então, o medo ele pode ser uma proteção física. Agora, o medo, quando ele te limita, quando ele impede de você, né, fazer suas coisas diárias, isso é que é ruim. E com ansiedade, da mesma forma, como eu disse, né, planejar uma coisa é um nível de ansiedade. Você planejar como é que vai ser amanhã. Então, assim, já pensou você ter que acordar amanhã, né? E aí você tem que planejar hoje, que amanhã você tem que acordar 8 horas, porque 9 horas você tem que estar no trabalho. Se você não tivesse esse pequeno nível de ansiedade, de planejamento, como seria você acordar amanhã 10 horas da manhã se o trabalho começa 9? Então você precisa desse planejamento. Agora, a ansiedade é ruim quando você começa, por exemplo, a não dormir nada hoje à noite, preocupado com o que vai acontecer amanhã. Então, isso é prejudicial, né? Quando ela começa a atrapalhar o seu sono, o seu dia a dia, quando você começa a se alimentar mal por causa da ansiedade, porque está se preocupando o tempo todo com o futuro, né? Então, isso é que é ruim. E com medo é mais ou menos parecido, a mesma situação. Eu já ouvi várias pessoas falar assim, Martim, eu não estou conseguindo dormir mais, eu não estou conseguindo me alimentar direito, mas ocasionada, a preocupação ocasionada por conta dessa pandemia, né? E assim, a gente se Sim, preocupa às vezes porque a gente não quer perder ninguém, né? E, exatamente. e a gente não sabe quem o vírus vai escolher, quem vai levar. E assim, a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela. Eu, por exemplo, já tem 2 meses que eu não boto o pé nem na calçada daqui. Direto dentro de casa. Estou branca igual goma. A gente Eu fiz pode ter uma algumas live, né? E estratégias tava com uma também. saia preta, aí o pessoal tava me chamando, era de minha branquinha já, porque E a hoje gente tem algumas estratégias, Martins, para essa questão até do sono, né? Essa semana mesmo eu tive com alguns pacientes, né, que estão positivos para a COVID e eles muito ansiosos, muito preocupados, né? Inclusive pacientes que nem estavam com sintomas, mas a ansiedade, né, é quem estava sendo um sintoma nesse momento, né? A COVID estava uhum. com positivo para a COVID, mas não estava tendo sintoma, estavam bem e tudo, mas com muito medo, sem conseguir dormir, né? E aí eu conversando, né, com esses pacientes e explicando exatamente isso que eu estava falando, né? Se você vai dormir 10 da noite, então evita assistir um noticiário depois de 9 horas, né? De estar lendo notícias ruins, né? De estar vendo as notícias sobre as mortes, porque aí se você está com aquela doença e você começa a ficar acompanhando isso, isso vai te gerar mais ansiedade, mais preocupação, né? E tem aí os chazinhos que a gente pode tomar, né? O suquinho de maracujá, o chá, né, de erva cidreira, que são coisas naturais que a gente pode tomar e que nos ajudam também, né, a relaxar, O né? leite E morno, né? Diz que ajuda a pessoa a dormir exatamente. também, o leite morno. E aí, se isso persistir mesmo, você não conseguir, né, realmente dormir, aí sim você precisa procurar ajuda médica, né, para uma medicação, né, também. Né? Você não pode ficar sofrendo sem dormir se tem um jeito. Você pode começar tentando dessas formas, né, evitando esses noticiários à noite, né, tomando um suquinho, tomando um chá, que são coisas mais naturais,
Mas, se você não conseguir, ainda assim dormir, né, é muito importante você procurar ajuda profissional, né, porque o sono, ele te recupera. E se você dorme mal, né, você tem um dia seguinte muito ruim. Olha, a Lidiane Moraes diz que está sofrendo muito com ansiedade. Lidiane, depois no final a gente pode passar alguns contatos para você estar falando, inclusive, como eu disse, não sei se você já estava no início da live, né? Não, é mesmo agora. Tem muitos contatos que estão atendendo até gratuito pela internet, através do Facebook, através, né, das redes sociais, você consegue esses contatos para poder, né, fazer uma chamada de vídeo, fazer um atendimento online com um profissional. E aí a gente pode disponibilizar, sim, esses Mas telefones, dela, né? né, bicho, ela tem que procurar um profissional da cidade dela, né? Também ela pode, né? Porque agora na pandemia, provavelmente, né, tem algumas cidades que não estão atendendo, né? Ah, Mas o mais interessante é que você procurasse na sua cidade. A Martinha mesmo está dizendo que em Viçosa tem um serviço que está funcionando de telefone, né? Então, se você é de Viçosa, já pode procurar, né, na Secretaria de Saúde, que provavelmente deve ter, né? Mas outras cidades eu não sei se tem. Então, a gente pode também disponibilizar os profissionais pelo Facebook, né? a Pelo Edna, Facebook e pelo Instagram. a Edna botou assim, a minha mãe está com depressão há 4 anos. Não sabe, ela não sabe mais o que fazer. É importante também ela procurar, né, uma ajuda profissional. Eu não sei se já é um diagnóstico de algum profissional, né, essa situação de depressão dela, ou se ela já está sendo acompanhada por um profissional, né, mas na cidade dela, provavelmente deve ter um CRAS, ela pega informação lá, ou um NASF, que deve ter um psicólogo no NASF, e aí são locais que você pode pegar informação. Tem cidade que tem CAPS, mas não são todas, que seriam, né, o ideal para a pessoa que está com depressão procurar também, mas não são todas as cidades, mas você pode procurar. Em toda cidade tem um NASF, ou tem um CRAS, né, ou tem um CAPS, e você pode procurar na própria Secretaria de Saúde, que vão lhe informar um local, né, no médico da família, no PSF, que é mais próximo, né, de você, que lá o enfermeiro pode lhe informar onde é que tem um psicólogo para poder você fazer esse tratamento da sua mãe, né? E ela se recuperar, porque é possível sim viver bem com a depressão, superar essa depressão e ter uma vida normal. Lá em Viçosa, o CRAS, o CAPS está aberto quinta e sexta. Tá? Tem no médico, psicólogo, enfermeiro, tem acompanhamento lá para as pessoas. A semana passada mesmo eu fiquei sabendo que está tendo atendimento. E assim, foi bem esclarecedor para as pessoas, Herbert. Eu queria. A gente já falou em relação a isso. Mas assim, como eu falei para você, muitas pessoas às vezes estão confundindo o sintoma de ansiedade com o sintoma do Covid, né? E assim, ó, eu queria Exatamente. só que você deixasse mais, explicasse mais uma vez quais os sintomas da ansiedade. Porque é justamente isso que eu estou querendo relacionar. As pessoas estão confundindo o sintoma de um com o outro. E outro. Pronto, né? A ansiedade depende muito da pessoa. Tem pessoas que têm taquicardia, né? Que é aquele aceleramento no coração, coração mais acelerado, batimento mais acelerado. Algumas pessoas começam a suar a mão, né? A mão fica muito suada. Outros têm falta de ar, né? Muitas pessoas têm esses sintomas que são sintomas de ansiedade, né? Mas, como a gente está vivendo um momento de pandemia, na dúvida, é sempre bom você procurar um profissional, seja por um telefone, se você não tiver esse contato por telefone, né? Procure um posto de saúde perto para conversar com alguém, né? Para poder tirar essa dúvida, porque a gente não pode dizer também, né, que toda falta de ar, né, é ansiedade, porque às vezes a pessoa vai ter uma falta de ar como sintoma de Covid e ficar achando, é só ansiedade que eu tô pelo medo. Então a gente tem que ter essa precaução também para que as pessoas não caiam nesse erro, né? Mas os sintomas da ansiedade são esses: essa falta de ar, muitas vezes, ataque cardíaco, que é o coração acelerado, a mão suando, né? Esse nervosismo que a gente costuma falar, estou nervoso, né? Isso é uma ansiedade, né? Pensamentos
sempre pensando no futuro e planejando o futuro, achando que vai controlar o futuro. Isso são pensamentos ansiosos. Isso. Então, assim, foi bom estar aqui com você. É, eu quase não uso muito o Instagram, né, em relação a isso, eu uso mais o Face, mas como Sim. você não tinha Face, eu decidi fazer aqui. Foi muito esclarecedor. Algumas pessoas tiraram dúvidas, fizeram suas perguntas. E eu quero te agradecer de antemão, né, por você ter aceitado o meu convite. E foi muito bom te ver por aqui. Você não envelheceu, tá mais bonito. Obrigado, Martim. Como eu te E eu disse no agradeço. privado, né? Como eu te disse no privado, fazer uma live com você, para mim, é uma honra, né? Por a sua história de vida, por a sua Eu, sensibilidade, né? Para mim, eu fiquei muito mais agradecido pelo convite, né? Tentei colaborar de alguma forma, como eu disse no início. Aqui ia ser um bate-papo, que sempre que eu estou com a Martinha, eu aprendo muito mais com ela, né? Então, até pela história de vida dela, de superação, ela tem sempre uma mensagem positiva para nos passar. E essas mensagens positivas nos ajudam também, né, a vencer essa ansiedade, né? Coisas positivas, ver mensagens positivas nos ajudam também nesse momento que a gente está nesse estado de ansiedade. Então, participar dessa live com você, contribuir de alguma forma para mim é uma honra, né? No que eu puder participar depois, eu vou estar à sua disposição, né? Para a gente trabalhar juntos, mesmo distante. E é uma forma de matar a saudade, né? Ele vendo é como tá vendo as pessoas da Passagem da Onça, tá vendo as pessoas de Viçosa, que são pessoas por quem eu tenho um grande carinho e algumas pessoas falaram rapidamente aqui na live também. E eu fico muito feliz que estejam acompanhando. Para mim é uma satisfação muito grande, Marcinho. a Égida está dizendo assim, medo também, né? Mas é como a gente já citou, o medo, ele é adversário da nossa fé. O medo, ó, quando nós temos medo de ir, a gente não vai. Quando a gente tem medo de fazer algo, a gente não faz. E muitas vezes nós temos que controlar os nossos anseios, nossos medos, né, os nossos receios. Mas a gente tem que ter atitude, tem que ter ação, tem que procurar uma forma de se superar, porque assim, a aceitação é o ponto mágico da superação. Nós temos que, ó, Exato. tem aquela parábola da Bíblia, da figueira, não sei se você conhece, Ernest, o que relaciona, o que fala? A figueira, ela estava ali, ela não dava frutos, ela estava seca, né? E o que foi que Jesus fez com a figueira? Ele foi lá e cortou, né? E cortou. O que que ela fez? Depois que ele cortou, ela floresceu. Então, assim somos nós, somos a nossa mente. Se nós começarmos a cortar os medos, os receios, o ressentimento, a angústia, as mágoas, né? Essas E coisas da reinar o nossa vida, pensamento a gente positivo, vai né? ser uma outra pessoa. Se nós mudarmos a forma de pensar, toda a nossa vida vai mudar. Exatamente, né? É muito importante isso, os pensamentos positivos nesse momento, ver coisas positivas, acompanhar histórias positivas, para tirar um pouco o foco dessas questões negativas que estão aqui sempre presentes agora na nossa vida com a pandemia. Ontem eu fiz uma live com a pastora Ernilda de Fortaleza e eu até falei uma brincadeira assim, ó. Quando você está aí dentro de casa sem poder sair, o que que você deve fazer para mudar um pouco? Por exemplo, hoje eu amanheci o dia, aí eu disse, hoje eu vou arear minhas panelas. Peguei, areei todas as minhas panelas, a menina limpou a cerâmica toda da cozinha. E ontem, o que eu falei na minha live, você que está aí achando que não tem nada para fazer, abra o seu guarda-roupa, tire todas as roupas, limpe, entendeu? Depois você vai tirando aquelas roupas que você não quer, vai colocando para ali, se não quiser dar para alguém, queima. Isso já é uma limpeza. Da mesma forma que você limpa a sua casa, você tem que limpar a sua mente, tem que cuidar do seu coração, tem que amar mais, perdoar mais, liberar perdão, porque quando você não libera perdão, você é prisioneiro de você mesmo. Exatamente. E a mágoa é algo que faz muito mal, né? Para você, não é para o outro, não, é para você. É isso. É verdade. E,
E é isso, né? Um grande Isso. abraço para todos vocês. Obrigada àqueles que estiveram com a gente. Um grande abraço para você, Herbert. Obrigadão, Para viu? você também, Martim. Obrigado pelo convite. Foi uma Tá, honra. tchau. Obrigada Tchau, por ter tchau. aceitado. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau.